Atenas e Esparta foram duas das principais cidades e estado da Grécia Antiga, e cada uma delas tinha sua própria cultura, política e sociedade. Enquanto Atenas era conhecido por sua democracia e sua produção cultural, Esparta tinha um regime aristocrático e era famosa por seu militarismo. Essas diferenças culturais e políticas acabaram levando as duas cidades-estado a conflitos e guerras, mas também contribuíram para a riqueza e diversidade da história da Grécia Antiga. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história da Grécia. Nesse vídeo, vamos nos aprofundar na história de Atenas durante o período arcaico, que vai do século 8 ao século 6 a.C., época das reformas de Drácon e Solon, dos tiranos e do surgimento da noção de cidadão livre em oposição aos escravos, e também das reformas de Clístenes. Vamos começar por Atenas. O nome dessa cidade é em homenagem à deusa Atena, que, de acordo com a mitologia, venceu uma batalha contra Poseidon, se tornando a divindade patrona da cidade. Antes de se tornar uma polis, Atenas foi um centro importante da civilização micênica, localizada na Ática, a sudeste da Península Grega Central. A terra não era fértil e a produção de trigo e cevada não era suficiente para alimentar toda a sua população. Em contrapartida, as colinas favoreciam o plantio de oliveiras e videiras, o que proporcionou à região ser uma indústria do azeite e do vinho desde o século 8 a.C. Essa famosa polis viveu por muito tempo em um regime aristocrático, em que as terras estavam nas mãos de poucos nobres, os eupátridas. Essa aristocracia perdeu pouco a pouco o seu poder devido ao desenvolvimento da polis. Conforme Atenas se desenvolvia, o poder econômico de parte do povo aumentou, em especial dos comerciantes. Com o fortalecimento desses comerciantes, os aristocratas foram obrigados a fazer concessões políticas. E provavelmente foram os conflitos entre os oligarcas e as classes populares que levaram Drácon a atuar como legislador e redigir leis. O registro dessas leis foi extremamente importante, pois tirou a arbitrariedade dos nobres. E embora fosse um avanço, pois as leis se tornaram públicas e aplicáveis a todos, não foi capaz de acabar com a hegemonia aristocrática. As leis de Drácon eram consideradas muito rígidas, e inclusive ainda hoje, quando alguma medida muito severa é tomada, é comum ouvir o termo draconiano. Sabemos por meio da Constituição Ateniense de Aristóteles que o Código Draconiano instituiu a escravidão por dívidas. Os mais pobres se viam obrigados a endividar-se devido a uma crise agrária e, consequentemente, escravizar-se, o que piorou as tensões, culminando em uma crise que ameaçou a unidade ateniense. Essa crise foi resolvida no ano de 594 a.C., pelo reformador Solon, e embora suas reformas não tenham sido definitivas, deram a Atenas uma primeira noção de cidadania. Entre suas principais mudanças foi o cancelamento das dívidas dos mais pobres. Além disso, concedeu mais poder à eclésia, uma assembleia popular. Lembrando que antes essa participação popular era realizada somente no aerópago, restrito à aristocracia, e ele também vinculou o poder político às fortunas e não mais a um sangue nobre. E embora a eclésia não seja tão importante no início, ela irá sobrepor o poder do aerópago. Ou seja, embora essa reforma não estabelecesse a democracia ateniense, foi um dos primeiros passos em direção a ela. Mesmo tendo feito todas essas reformas, Solon se recusou a dividir as terras públicas de forma igualitária, o que era exigido pelos camponeses, que assim como os comerciantes, começavam a crescer em poder econômico, o que novamente deu origem a tumultos, que gerou após o período desses dois reformadores uma reviravolta, e os tiranos ascenderam ao poder. Mais especificamente, Pisístrato em 564 a.C. Vale observar que o significado do conceito de tiranos aplicado a esse período não é o equivalente ao de hoje. Os tiranos não necessariamente tinham um governo ruim e autoritário, embora pudesse ser, mas nesse período o que isso significava era que um governo tinha tomado o poder pela força. Pisístrato, por exemplo, contava com um grande apoio popular. Era um governante moderado e favorável à cultura. Uma de suas realizações mais importantes foi ter confiscado grandes domínios de terras dos nobres e ampliado
o número de pequenos proprietários. Mas mesmo com as reformas realizadas por Solon e Pisístrato, os aristocratas continuaram com um enorme poder político. Com a morte de Pisístrato, seus filhos Hipias e Hiparco assumem o poder, mas ambos eram muito menos habilidosos politicamente do que seu pai. E Hiparco foi assassinado em um episódio que ficou conhecido como tiranicídio. Bom, de qualquer forma, a situação do poder dos aristocratas só foi conhecer uma mudança significativa com um outro reformador, Clístenes. Ele era um aristocrata de uma importante família, a dos Alquimêonidas, mas ele não quis implantar uma nova tirania em benefício próprio. Não sabemos o porquê, mas esse reformador modificou as estruturas da sociedade ateniense. Ele remodelou o espaço cívico para dar uma base concreta de igualdade jurídica dos cidadãos. Entre suas principais mudanças está a divisão da população ateniense em 10 tribos definidas por seu território geográfico, cada uma com direito a 50 representantes nas assembleias. Além disso, criou o ostracismo, a suspensão dos direitos políticos e o exílio daqueles que aspiravam à tirania. Foi a partir de suas reformas que todo cidadão alistado em um demos podia votar na assembleia. Mas quando falo todo cidadão, não significa que todos eram cidadãos. Mas sobre a cidadania grega, vamos falar em um outro vídeo, assim como o tempo de apogeu desse sistema no período de Péricles. E outro assunto que será abordado em um próximo vídeo é a polis de Esparta no período arcaico. E para não ficar de fora, já se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe. E muito obrigado a todos!